Olá, você vai ver nesta edição: irregularidades em contratação e execução de obras em Bom Jesus do Araguaia causam dano ao erário. Servidores de Nova Guarita são multados por erros em licitação. Pleno considera regularidade em realização de projeto e afasta ressarcimento. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Tribunal de Contas de Mato Grosso identificou irregularidades em contrato firmado pela Prefeitura de Bom Jesus do Araguaia. Os responsáveis terão que pagar multas e devolver cerca de R$ 178 mil aos cofres públicos. Veja os detalhes. Essas penalidades foram aplicadas na apreciação de uma representação interna aberta pelo TCE para apurar irregularidades no contrato 85 de 2014, firmado entre a Prefeitura de Bom Jesus do Araguaia e a empresa Eurípides de Souza e Tavares, cujo valor inicial era de pouco mais de R$ 1.214.000 e que tinha como objeto a contratação de empresa para construção e reformas de bueiros de concreto e pontes de madeira no município. Segundo o relator do processo, o conselheiro interino Luiz Henrique Lima, entre as 18 irregularidades constatadas estão a execução contratual sem emissão de ordem de serviço e alterações contratuais em diversos itens do objeto contratado, a ponto de não haver mais correspondência entre aquele constante na licitação e o executado, contrariando dispositivos da Lei de Licitações. Eu quero destacar, foi um trabalho muito bem feito pela Secretaria de Obras e Serviços de Engenharia. Tem lá bueiro por bueiro, propriedade por propriedade, eles foram lá, mediram, viram que foi faturado uma determinada metragem e o bueiro, na realidade, tem uma metragem inferior, então, caracterizando, então, um pagamento indevido, pagamento maior. Foi realmente um trabalho muito bem feito pela nossa unidade técnica. Um fato que chamou a atenção do conselheiro relator foi a execução de 2 obras em propriedade privada, sem justificativa ou amparo legal, que causaram prejuízos ao erário de quase R$ 107 mil. Dinheiro que deve ser devolvido aos cofres públicos solidariamente pelo prefeito Joel Ferreira e pelo secretário de Obras do município, Sebastião Pereira. Multa individual de 10% sobre o valor do dano também foi aplicada. O relator do processo também determinou mais restituições ao erário, que somaram cerca de R$ 71.500, além de aplicar multas individuais aos responsáveis de 10% sobre o valor do dano. São várias condenações, porque foram várias obras e cada uma delas tinha um fiscal que é responsável solidário porque atestou indevidamente a execução de uma obra que foi feita. Outras multas que somaram 68 PFs também foram aplicadas pelo conselheiro relator por conta das irregularidades constatadas. Além disso, o relator determinou que cópia desse processo seja encaminhada ao Ministério Público Estadual e ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia para que adotem as providências que julgarem cabíveis. Diante da gravidade da conduta adotada pelos engenheiros da obra, determinar a remessa de cópia dos autos ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso para conhecimento e adoção das providências que entender cabíveis. Tem um órgão de fiscalização do exercício. Eu penso que nós deveríamos até mais a miúde fazer esse encaminhamento quando se constata uma conduta aética por parte desses profissionais. Servidores da Prefeitura de Nova Guarita foram multados por irregularidades graves em pregão presencial. As falhas foram apontadas numa representação de natureza interna proposta pela Secretaria de Controle Externo Contratações Públicas. Entenda na reportagem a seguir.
A representação interna foi proposta pela SESEX Contratações Públicas após possíveis irregularidades em pregão presencial na Prefeitura de Nova Guarita. A equipe técnica encontrou um achado referente à constatação de especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias que restringam a competição do certame licitatório. Essa especificação, que constava no edital, era para que qualquer pedido de impugnação encaminhado via e-mail ou fax só poderia ser conhecido após a apresentação original no departamento de licitação. O prefeito José Lair Zamoner, a pregoeira Iana Maria Marcon e o procurador Hector Luiz Ramos Marques apresentaram defesa conjunta, alegando que essa exigência não restringia a competitividade. Mesmo que a Lei Federal 9.800/91 permita a utilização dos meios eletrônicos para a prática de atos processuais, com a condição de que os originais sejam entregues em juízo até 5 dias após o término do prazo estabelecido para o ato, não é capaz de descaracterizar a restrição indevida no caso concreto, visto que a administração deveria ter conhecido a impugnação enviada tempestivamente por meio eletrônico e só então exigindo que fosse apresentado o documento original para verificação da autenticidade. Ademais, a própria administração do certame confirmou que a impugnação impetrada pela referida empresa fora devidamente apreciada em face de ter sido enviado o original via transportadora, o que significa dizer que, para assegurar o seu direito de impugnar, a empresa submeteu-se às exigências restritivas. Pelos responsáveis agirem em desconformidade com a lei de licitações, o conselheiro relator Moisés Maciel aplicou multa de 6 UPFs-MT para cada um. Voto pela procedência em razão da cláusula editalícia 11.4 do edital do pregão presencial 25/2018, que está em desconformidade com o que prevê o artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei 8666/93, para aplicar multa de 6 UPF para cada responsável, senhor José Lair Zamoner, senhora Iana Maria Marcon e senhor Hector Luiz Ramos Marques, nos termos do artigo 3º, inciso 2, a linha A da Resolução 17/2016 e artigo 286, inciso 2 do Regimento Interno, combinado com o artigo 75, inciso 2 da Lei Orgânica deste Tribunal. Além disso, foi determinado que a atual gestão não inclua essa cláusula nos próximos editais. O Pleno do Tribunal de Contas acolheu os embargos de declaração e julgou regular a prestação de contas de um convênio de 2012 que tinha como objeto a realização do projeto Araguaia em Festa, Arte, Entretenimento e Cultura, firmado entre a Secretaria do Estado de Cultura e a Associação dos Artistas e Produtores do Estado. Confira essa decisão. O recorrente alegou a existência de contradição no acórdão, uma vez que o órgão julgador teria proferido decisão contrária às provas concretas existentes nos autos. Os embargos de declaração foram apresentados pela Associação dos Artistas e Produtores do Estado, que, por meio dos advogados, questionou o resultado do acórdão número 80 de 2018, que julgou irregulares as contas referentes à tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Estado de Cultura, por irregularidades na prestação de contas do convênio número 148 de 2012, que tinha como objeto a realização do projeto Araguaia em Festa, Arte, Entretenimento e Cultura, firmado entre a mencionada Secretaria e a Associação dos Artistas e Produtores do Estado. O relator do processo, o conselheiro substituto Luiz Carlos Pereira, analisou que as provas apresentadas nos autos merecem a reforma parcial do acórdão, para que sejam sanadas a contradição apresentada pela defesa, embora remanesçam as falhas na prestação de contas, que podem ensejar na aplicação de multa. Na análise do processo, o relator pontuou ainda que os documentos constantes nos autos seriam aptos para comprovar a correta despesa dos valores repassados em razão do convênio firmado com a Secretaria de Estado de Cultura, uma vez que não existiria qualquer prova contrária ou mesmo denúncia de fraude. No voto, o conselheiro deu parcial provimento aos presentes embargos declaratórios, para sanar a contradição existente no acórdão. Com isso, emprestar-lhes efeitos infringentes a fim de julgar regulares as contas, afastando a condenação do embargante ao ressarcimento de dano ao erário,
remanescendo, contudo, a cominação de multa em desfavor do senhor Tiago dos Santos Ferreira, representante da Associação dos Artistas e Produtores do Estado de Mato Grosso, no patamar de 10 UPFs-MT, em razão do cometimento de irregularidades IB 03, com fundamento na legislação pertinente que consta no voto integral. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!